O Canvas ele tem 7 pedaços, e aí ele está organizado de uma forma que a ideia dele, no fim das contas, é você pegar uma folha em branco, dividir em pedaços menores, para te ajudar a estruturar o pensamento e sair com uma estratégia bem organizada. Tá? O primeiro ponto dele, que está aqui à esquerda, que é o campo 1, é onde a gente vai fazer a parte mais complexa do nosso trabalho, que é definir claramente qual é o problema que a gente quer resolver. Qual problema de negócio eu quero resolver, Pimenta? Esse é o ponto que eu vou definir muito claramente e vou gastar um tempo pensando, porque é a partir daí que a gente vai derivar todo o resto. Tá? Então, o primeiro passo é problema de negócio, descreva bem para quem que você quer fazer, por que você quer fazer, qual é a relevância disso, por que isso é importante, o que isso dói, o que isso gera de impacto para o teu negócio. Depois que você definiu claramente o teu problema, a gente vai para o canto lá de baixo, lá no fim, no canto inferior direito, onde a gente vai definir os indicadores de sucesso. E por que ele está aqui embaixo e por que ele é o próximo passo se é, na teoria, o fim? Porque eu preciso saber como que eu meço se eu cheguei naquele problema. Tá. Se eu tenho um problema e eu não sei como medir ele, no fim do dia eu não sei se eu resolvi de fato. Então, é importante você definir quais são os indicadores de sucesso do teu, de como você vai resolver esse problema. Então, vamos pensar aqui num caso, que é um caso de RH, que tem um pouco a ver com o que o Thiago colocou aqui, que é eu quero, por exemplo, reduzir o turnover do time de tecnologia da Startse. Vamos imaginar que este é o meu problema. Então, eu defini o meu problema, que é preciso reduzir o turnover do time de tecnologia. Menos gente precisa pedir as contas. Como é que eu meço isso, pessoal? A minha métrica de sucesso vai ser, por exemplo, diminuir de 30% de turnover para 15%. Putz, quando eu tenho uma métrica assim, eu sei se eu cheguei lá e se a minha solução me ajudou a resolver esse problema. Senão eu fico meio solto e rodando em círculos. Então, depois que eu definir qual é a métrica de sucesso, aí eu vou para um terceiro passo que está aqui em cima do lado do problema, que é o seguinte. Nesse passo eu vou descrever como eu resolvo o meu problema sem usar inteligência artificial. Mas aí parece meio contra-intuitivo, né? Eu tenho um canvas de AI e eu preciso descrever como eu resolvo sem inteligência artificial? Sim, pessoal. A ideia de você pensar como você resolve sem inteligência artificial é para te forçar e para te ajudar a pensar nos passos que você tem que fazer para resolver aquele problema. Às vezes o meu problema como um todo não é resolvível com inteligência artificial, ou ele é muito grande para resolver com inteligência artificial. E quando eu penso no passo a passo para resolver sem IA, isso me ajuda a identificar, às vezes, alguma etapa que eu posso automatizar com inteligência artificial. Então, o terceiro passo do Canvas é descrever como é que você resolveria este problema passo a passo num mundo tradicional. Isso vai te ajudar a ter mais clareza de como resolver isso e, às vezes, identificar uma oportunidade que está escondida num problema maior. Depois que você fez isso, você vai para o quarto passo, que aí sim você vai pensar como é que você resolve com inteligência artificial. Então, eu já sei qual é o meu problema, já sei como eu meço sucesso, já sei qual é o passo a passo para resolver esse problema sem tecnologia ou com tecnologia que não é inteligência artificial. E aí sim eu vou descrever como é que eu resolvo com inteligência artificial. Vou começar a pensar em coisas. Então, exemplo. Eu quero reduzir o turnover do time de tecnologia e esse turnover precisa sair de 30% para 15%. Como é que eu resolveria isso sem inteligência artificial? Eu faria pesquisa de clima, eu faria políticas transversais, ou seja, políticas para todo o time de tecnologia para tentar reter mais gente, eu pensaria em ações de engajamento, eu faria coisas que são para todo o time, que não são individualizadas. Como é que eu resolvo isso com inteligência artificial? Eu resolvo isso com inteligência artificial, por exemplo, montando um modelo de predição com base em alguns atributos, ou seja, satisfação daquela pessoa, salário daquela pessoa, quanto tempo ela está na empresa, quem é o líder, qual é a área que ela está trabalhando, para tentar prever quem são as pessoas que podem ter um risco de pedir demissão. E a partir daí, eu posso fazer uma solução individualizada. Eu posso tratar direto o Gustavo, porque o Gustavo tem mais probabilidade de sair, ao invés de tratar todo mundo numa mesma régua. Então, resolver com inteligência artificial, nesse nosso caso de RH, seria criar uma solução mais individualizada, onde eu consigo acessar a pessoa através de um modelo de predição de forma mais direta, sem precisar fazer uma política muito abrangente. Depois que eu fiz isso, aí eu vou no passo 5, que é o passo para quem. Para quem que eu quero resolver isso? Eu quero resolver isso para o time de tecnologia, porque a solução pode ser uma para o time de tecnologia, mas pode ser outra para o time de marketing, para o time de growth, para o time de atendimento. Então, é importante eu entender quem é a persona que eu vou atender para depois também talvez fazer algum ajuste em como eu resolvo esse meu problema com inteligência artificial.
A persona aqui, no caso, são os usuários da solução. Usuários da solução. Quem vai se beneficiar dessa solução. Pode ser. Desculpa, é que você falou persona, eu já pensei no público-alvo, talvez, mas então não é isso. Quer dizer, é o público-alvo, mas não é o público-alvo da empresa. É importante falar isso para as pessoas. Isso é um ponto importante. Neste caso, como eu estou construindo uma solução que é para o time interno, o público-alvo é quem? Os colaboradores. Tá. Se eu estivesse criando uma solução para, por exemplo, personalizar entrega de conteúdo para os clientes da Startse, quem que seria a persona ali? O cliente da Startse. Então, a persona vai ser direcionada pelo problema, por o que eu quero resolver. Tá entendido. Então, a gente está falando aqui do nosso quinto passo, é isso? Do quinto passo, exatamente, que é o para quem. Para quem que eu vou resolver? Para quem que eu vou entregar essa solução? Para quem que vai se beneficiar dessa solução? Tá? Depois do quinto passo, a gente vai para o sexto passo que está aqui embaixo, que é o seguinte: quais são os dados necessários para fazer essa solução? Eu posso criar um modelo preditivo, mas esse modelo preditivo precisa ter informações e dados que vão suportar isso. Então aqui eu vou descrever quais são as fontes que eu vou capturar esse dado para construir essa solução. Por que isso é importante, pessoal? Porque às vezes as fontes são diversas, você tem isso em vários lugares e parte do teu processo e da tua solução passa por unificar isso, passa por identificar quais são essas fontes. Então, durante o nosso processo de planejamento, você já vai identificar para depois só atuar na coleta desse dado, ou na limpeza desse dado. Então, descobrir que dado você vai precisar é importante para depois alimentar a tua solução. Tudo isso feito, a gente vai para o passo final e, de propósito, a gente botou isso por último, que aí são as ferramentas que você vai usar. Por que as ferramentas não estão ao lado da solução, Pimenta? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo nas mentorias. Porque se você já pensa na solução, pensando na ferramenta, talvez você não extraia o maior valor da solução possível, porque você vai estar condicionado a tentar enfiar uma ferramenta num problema. Se você pensa no problema e depois busca quais são as ferramentas que vão te ajudar a resolver, muito provavelmente você vai achar a melhor ferramenta para resolver o teu problema. Por isso que a gente deixou isso como último passo. E quando você fala de ferramenta, o que seriam essas ferramentas? Seriam as ferramentas de integração no-code, low-code, esse tipo de coisa? Ou até hard-code também? Podem ser as duas coisas, vai depender de novo do teu problema. Normalmente o que a gente indica, isso é uma das coisas que eu falo muito na nossa imersão, é que aqui, como você está num experimento ainda, procura a ferramenta no-code e low-code. Isso é um pouco do que a gente fala ao longo dos 2 dias. Depois eu não vou dar muito spoiler aqui, depois você puxa esse assunto, Pimenta. Mas a gente traz um repertório de ferramentas que são no-code, ou seja, você não precisa escrever nenhum código, ou low-code, você escreve pouquíssimo código para poder resolver teu problema de negócio. Essa é sempre a nossa recomendação para você dar o primeiro passo, para você começar a experimentar, para você começar a construir e pisar nessa água de inteligência artificial. Se você já está mais avançado, já experimentou um monte de coisa, já sabe mais ou menos como funciona, você pode achar ferramentas aqui que você precisa codar e usar isso. Mas normalmente a nossa recomendação é começa pelo mais simples. Aí você está lá, você está com esse papel aqui debaixo do braço, né? Imagina que você passou algum tempo pensando, estruturando e desenhando um pouco, talvez iterando um pouco lá a sua nova solução de AI. A partir disso aqui, qual que é o próximo passo de verdade? É a implementação ou é convencer os seus pares e board, colegas e CEO, sei lá? O que é que você vai fazer depois disso? Normalmente o que a gente recomenda, Pimenta, é que você já parta para uma experimentação rápida, ou seja, para uma implementação dessa tua ideia, para que você possa convencer o teu board, o teu chefe, os teus pares, com um resultado um pouco mais palpável. Tá? Então a ideia é você já sair muito rápido do papel para a prática, para você conseguir fazer esse convencimento não defendendo um PPT e um papel, mas defendendo uma solução que já está funcionando. Isso foi mais ou menos o que a gente fez aqui dentro de casa. A gente achou um problema, implementou esse problema e mostrou para todo mundo. Falou, opa, acho que a gente chegou numa solução. E aí você discute em cima disso. Então, normalmente, a nossa dica é já parte para um teste pequeno para você convencer as pessoas com dado. Se a gente fosse traçar um paralelo aqui, é mais ou menos o seguinte, é como se você fosse chegar para um investidor com papel e esse investidor vai falar, putz, cara, isso é só um papel, né? Agora, se você chegar com um protótipo, provavelmente esse investidor vai olhar para você e vai falar, então esse negócio já está nessa altura, show, vamos endossar o crescimento desse experimento aqui. Essa é a nossa recomendação, é exatamente isso. É diferente você fazer um pitch para um investidor com um PPT e você fazer um pitch com o teu MVP.